Olá pessoal, nesse vídeo vou falar um pouco sobre esse livro do Harry Jones e do Brian Twiss, Previsão Tecnológica. Essa é a parte 1 desse vídeo. Bom, ele fala das origens do termo previsão tecnológica, né? Ele é um termo que começa a se difundir mais na década de 60, e que a gente está num contexto de grande confiança na capacidade da tecnologia em resolver problemas, né? Diante do sucesso do projeto Manhattan, tá? Que levou à construção da bomba atômica na Segunda Guerra, e mais adiante, no final dos anos 60, né? Com a chegada do homem na Lua e a corrida armamentista, dentro do contexto da corrida armamentista. Então, criou-se ali uma pretensão exagerada de que a tecnologia daria soluções a todos os problemas, e isso fomentou estudos de planejamento tecnológico. Até que esses estudos tiveram uma surpresa, que não foi prevista em nenhum desses planejamentos, né, que foi a crise do petróleo de 73. Desde então, as perspectivas de curto prazo é que passaram a ser prioritárias. Passada a crise do petróleo, o tema voltou a ser considerado, só que dessa vez em bases mais realistas. Ele fala desse projeto do SST, né, que foi um projeto que envolveu o planejamento tecnológico. O SST foi um projeto que surgiu ali na década de 60, que foi uma competição internacional para ver quem conseguiria chegar no primeiro avião supersônico, é o SST. Ele desembocou como resultado prático, né, o Concorde, um empreendimento da Inglaterra e da França, e o Tupolev, da União Soviética. Bom, o projeto ele meio que trouxe certos questionamentos com relação ao planejamento tecnológico, porque ele não cumpriu com as expectativas iniciais. Em 1961, a Douglas Aircraft dos Estados Unidos publicou um estudo para um SST que seria capaz de voar na velocidade supersônica e chegaria a esse nível em 1970. Na época, essa previsão parecia realista, mas durante o projeto foram constatados alguns problemas. Se entendia que os aviões supersônicos seriam a próxima etapa dos aviões que existiam até então, né? Não haveria uma mudança muito abrupta, seria o próximo passo lógico, né? Só que se juntaram muitas críticas ao projeto, né? Especialmente com relação ao barulho provocado por esses aviões e os efeitos em altas altitudes, que a altitude do cruzeiro dele era mais alta, que temia-se que isso poderia causar problemas ambientais, poderia danificar a camada de ozônio. O efeito dessas críticas foi porque o Congresso americano ele acabou zerando os fundos para o projeto e acabou, mesmo tendo pedidos na encomenda, acabou o projeto da parte dos Estados Unidos, da Douglas Aircraft, acabou sendo arquivado. O projeto francês e inglês teve continuidade, gerou o Concorde, recebeu certificação francesa em 1975 e a britânica também lá no mesmo ano. E os voos comerciais começaram em 76. Bom, o problema é que nunca houve uma contagem completa de quanto custou aos governos britânico, inglês e francês o custo total do projeto. Tá? Dos 20 Concordes construídos, 6 nunca transportaram passageiros pagantes. E, de fato, apenas 9 das máquinas foram vendidas a valor de lista, ou seja, o projeto foi altamente subsidiado. O pior problema era
foi o aumento dos preços dos combustíveis que tornou o SST claramente não econômico para operar. Ele gastava muito mais combustível por passageiro que um avião comum, um Boeing 747. E a conclusão é que os americanos tinham sido sensatos para acabar com o projeto da Douglas, né? Mesmo que a ameaça ambiental da máquina tivesse sido muito exagerada, ou seja, os Estados Unidos acabaram acertando, né? Erraram pelo motivo, eles alegaram que era problema ambiental, mas o problema que se verificou era muito mais econômico mesmo. O projeto não é viável economicamente e acabou não voando mais, o Concorde já não voa mais. Então, quais os problemas da falta de previsão tecnológica que o Brian Twiza aponta? Bom, você não fazer nenhuma previsão tecnológica pode trazer alguns problemas. Primeiro, a empresa pode se desfazer muito rápido de uma tecnologia que ela poderia ainda lucrar um pouco mais com ela. Um exemplo, a indústria de construção naval japonesa. Ela deu saltos muito rápidos. Segundo exemplo, a empresa pode subestimar a chegada de novas tecnologias pelos concorrentes. Um exemplo, a Facit, ela fabricava calculadoras eletromecânicas e não deu a devida atenção às calculadoras eletrônicas. Acreditava que aquilo não seria um problema. Acabou falindo e sendo absorvida pela Electrolux. Outro exemplo, a indústria suíça de relógios, ela desenvolveu a tecnologia de relógios digitais a quartzo, mas ela não levou aquilo adiante. As japonesas Citizen e Casio foram as que lançaram no mercado e conquistaram uma boa fatia de mercado. Então, isso revela uma certa falta de previsão tecnológica. Um outro exemplo que pode acontecer é o contrário, ou seja, você sem previsão tecnológica, você pode ficar muito empolgado com uma tecnologia. Exemplo, lasers. Havia uma previsão muito favorável para os lasers e que acabou ali levando algum tempo para se concretizar. Bom, essas previsões tecnológicas têm o papel de prever a chegada de novas tecnologias? Bom, o autor ele deixa claro que a ideia aqui não é fazer uma previsão definitiva sobre o futuro. O papel é como tomar as melhores decisões com base nas informações que você tem. Porque as invenções, elas podem surgir fruto do acaso, embora isso seja raro. A grande maioria das inovações, elas são incrementais e contínuas, elas possibilitam um planejamento tecnológico. Mas você sempre vai ter o exemplo, por exemplo, da penicilina, né, que descobriu os antibióticos meio que de uma maneira imprevista. Isso é um modelo de previsão tecnológica, dificilmente vai conseguir prever esses eventos. Então, ele está mais preocupado em registrar tendências que você, analisando o fenômeno de uma maneira muito pontual, talvez não fosse capaz de perceber essa tendência. Os resultados das previsões tecnológicas podem ser, então, resultados qualitativos, basicamente você está preocupado na natureza da tecnologia descrita, quantitativos, a escala da atividade econômica ou parâmetros de desempenho são quantificados em números. Você está preocupado com a questão do tempo, né? Ou seja, você pode ter um modelo que preveja o ano em que você vai conseguir chegar em determinada tecnologia. Para isso você tem modelos, curva S é um modelo, e as técnicas de Fisher-Price. E outra questão que você pode tratar nesses estudos é a questão da probabilidade, ou seja, eu posso ter um modelo que preveja, olha, eu vou chegar num estágio tecnológico X em 2030. Qual a probabilidade dessa minha previsão?
É outro dado que você também pode estar estimando aí nos seus estudos de previsão tecnológica. Existe uma questão de nomenclatura, né? Você pode ter uma análise exploratória. A análise exploratória é aquela análise que você parte dos dados do passado e tendendo a seguir a mesma tendência, você estima o que seria o futuro. Tá? Estima a situação futura. Ou você pode ter uma análise normativa, ou seja, eu posso ter os dados que eu quero alcançar no futuro, e eu, a partir destes dados, eu vou recuando para trás para estimar como que eu tenho que estar no presente para poder alcançar aquele futuro. Então, uma análise de trás para frente aí. É importante dizer que a previsão não é um processo mecanicista, ou seja, eu não estou tratando a previsão tecnológica como se fosse uma máquina, porque o autor destaca que você tem que analisar a totalidade do ambiente, não é só o aspecto tecnológico, você tem que analisar o aspecto social, político, legal, econômico e meio ambiente também. Bom, as decisões de investimento que essas previsões podem te dar é uma estimativa do tamanho provável do mercado, como é que ele vai evoluir, e a velocidade desse desenvolvimento tecnológico, com que essa tecnologia vai se difundir. Geralmente esse aspecto de velocidade é ignorado nas decisões de investimento que não levam em conta o planejamento. Esse aqui é uma observação que o autor faz com relação a um certo paradoxo, ou seja, esses modelos de previsão tecnológica sempre estimam um passado, você está projetando para o futuro. Mas ele chama atenção para a seguinte questão. Essa questão do desenvolvimento tecnológico está diretamente ligada com a questão do investimento em tecnologia. Se você analisa os gráficos de investimento de P&D em relação ao PIB, ao PNB, aqui nesse caso, você pode ver aqui dados da OECD, tem lá no site da OECD, você pode estipular ali quais são os países que você está interessado e qual a faixa de tempo interessado. Então, montando os gráficos aí dos Estados Unidos, da China e da Inglaterra, você pode ver que Estados Unidos e Inglaterra têm mantido mais ou menos um patamar aí em torno de 2,5% do PIB. Os países da OECD também estão nessa faixa e com relativa estabilidade nos últimos aí 50 anos, 40, 50 anos. Se você vai ver esse gráfico desde a Segunda Guerra, você vai ver que ele aumenta, ele sai de 1% do PIB e chega nos 2,5%, mas parece que a gente chegou nos 2,5% e meio que estacionou nesses 2,5% do PIB. Lembrando que isso em valores absolutos pode ser um valor que esteja crescendo, tá? Porque o PIB está crescendo dos países, né? Mas valor percentual do gasto de P&D em relação ao PIB, esse tem se mantido estável. Então, o progresso geral da tecnologia não deve ser tão rápido quanto o sugerido nas últimas décadas. Isso ele já chama atenção em 1980, que é quando foi escrito o livro, e é um dado que continua válido ainda hoje. Quais as limitações ao progresso tecnológico? Bom, as limitações, uma é essa que eu falei, das restrições de investimentos, a questão das matérias-primas, dificuldade no acesso à matéria-prima pode inibir o progresso tecnológico. Questões de meio ambiente, maiores exigências de qualidade, tá? Por exemplo, fármacos. Você tinha para um medicamento, não havia tantos testes clínicos como a gente tem hoje. Esses testes clínicos que a gente vê hoje, isso foi um desenvolvimento pós-Segunda Guerra Mundial com a criação do FDA, porque houve um problema lá no passado com a talidomida. Então, isso, depois que gerou esse problema, né, crianças nasceram com defeitos físicos, né, você passou a ter muito mais rigor na fabricação na aprovação desses medicamentos, né? Então, essas maiores
limitações de qualidade, você pode estabelecer padrões tão rígidos que até bloqueia qualquer tipo de progresso tecnológico. Pode acontecer. Conclusão: progresso tende a ser mais lento do que as tendências extrapoladas a partir de dados do passado, onde essas questões eram menores. Esse aqui é um gráfico da lei de Moore, que mostra um exemplo clássico de planejamento, né? Você vê, isso mostra o poder de processamento, cálculos por segundo por $1000. Num gráfico aí é logaritmo, né? Então é um gráfico que vai crescendo de 10 em 10 vezes. Você pode ver que a coisa evolui como uma reta, né? Existe uma relação quase linear aí desse gráfico, que vai se repercutir num crescimento exponencial, né, de 10 em 10 vezes. Né? E isso tem se mantido já há bastante tempo. Agora, não quer dizer que seja a mesma tecnologia. Você vê que os primeiros computadores começaram com computadores eletromecânicos. O computador alemão do Konrad Zuse era eletromecânico, não tinha nada de eletrônica lá. Depois você teve o ENIAC, que foram com válvulas, tá? Depois você teve o PDP da Digital, que era com transistor. E depois os computadores PC e Apple, que já eram com circuitos integrados. Então você veja que eu tenho diferentes tecnologias, né, que elas vão se superpondo. Hoje a gente está num estágio que, para manter a lei de Moore crescendo nesse mesmo ritmo, nós precisamos de um novo paradigma tecnológico. Os circuitos integrados, eles chegaram no limite. Eles não vão conseguir manter esse ritmo da lei de Moore por muito mais tempo. Então já se fala nos computadores quânticos, né? Que eles é que poderiam dar esse salto e manter a lei de Moore funcionando. Para análise de tempo, né? Dessas variáveis de desempenho tecnológico, né? Você pode usar modelos, né? Por exemplo, esse da curva S. À medida que a tecnologia atinge a maturidade, é importante destacar que pequenos avanços no desempenho podem ter grande impacto sobre a concorrência. Tá? Ele dá um exemplo. Quando foi lançado o IBM 360, ele de imediato fez o custo cair de 100 mil cálculos, cair de $1,68 para 3 centavos. Nos estágios posteriores, porque vai fazendo uma curva S, essa curva vai tendendo a se estabilizar. Nos estágios posteriores, pequenos ganhos de desempenho, eles podiam representar ganhos de mercado críticos. Então, esse critério ele vai mudando ao longo do tempo. Quais são os elementos para a previsão tecnológica? Bom, existem elementos qualitativos, né, que você está preocupado mais com a questão do conceito envolvido na tecnologia. Uma análise mais quantitativa envolve números, né? Você vai quantificar de uma maneira numérica algum parâmetro, por exemplo, da tecnologia. Uma análise mais temporal, uma análise temporal, ela vai estimar em quanto tempo o cenário 1, aquele cenário mais conceitual que você estabeleceu, ele vai alcançar um nível que você previu lá no 2, que você quantificou lá no nível 2. Ele vai ocorrer em quanto tempo? Né? Então, isso você vai ter modelos que permitem estimar essa análise temporal. E um quarto aspecto da previsão tecnológica é a probabilidade, ou seja, eu tenho o meu modelo, qual a chance disso acontecer? Tá? Quando eu não tenho dados quantitativos, um modelo que é usado é o método Delphi. Então, agora falando um pouco dos modelos de previsão tecnológica, ele fala sobre essa característica de árvore de relevância. Ela permite identificar projetos auxiliares necessários para se alcançar um dado objetivo. Então, por exemplo, num primeiro cenário mais qualitativo, eu estou querendo roupas descartáveis. Para eu alcançar esse objetivo, eu posso desagregar isso em vários subcenários. Por exemplo, como eu conseguir um material não tecido,
com uma data característica. Eu desenvolvo isso, é como se eu tivesse um objetivo maior, eu desenvolvo em objetivos menores, para ver se eu consigo atingir aquele meu objetivo inicial. Aqui é um exemplo de árvore de relevância. Por exemplo, considere uma fábrica que precisa fazer um contato elétrico entre duas peças e precisa decidir como fazer. Tá? Os contatos podem ser por solda ou por rebite. No caso da solda, eu posso usar os materiais A, B ou C. No caso do rebite, eu posso usar D ou E. Eu tenho dois tipos de atributos. O primeiro atributo é a qualidade. Então, se eu comparo solda e rebite, a qualidade da solda, eu vou dizer que ela tem 60% de qualidade e a do rebite 40%. Então, estou distribuindo 100% aí. Em termos de qualidade, a solda dá um resultado melhor, tá? Ela dá um resultado de 60%. Rebite é 40%, tá? O atributo 2, eu divido ele em 3 subatributos. A questão do custo, facilidade e resistência. O custo, para mim, vai ter peso 0,5. Facilidade vai ter peso 0,2, resistência 0,3. Somando os pesos vai dar 1, tá? Então, esse é o meu atributo 2. Então, você veja o seguinte. No primeiro caso, você pega a solda com o material A, ele vai ter... eu vou ter a solda com material com material A. No atributo de baixo custo, eu diria que o material A tem 50%, o B 30%, o C 20%. Ou seja, eu prefiro mais o material A. Em questão de custo, o material A ele é 50%, ele marca mais pontos, ele está melhor. O C é o mais caro, está com 20%. Tá? Então, se eu faço isso para os outros atributos, para facilidade, resistência, você vê que, por exemplo, resistência, o material A tem 40%, o B tem 30% e o C tem 30%, soma dá 100. O material A, como ele tem 40%, mas resistência é um fator que pesa 30%, o peso total disso vai ser 0,3 vezes 0,4, que vai dar 0,12. Se eu somo os pesos do atributo 2 para o material A, eu tenho 0,25 mais 0,06 mais 0,12 vai dar 0,43. Então, eu tenho 0,43. E qual o efeito total do atributo 1 e 2 para esse material A, solda com material A? Vai ser o meu 0,43 vezes o 0,6, vai dar 0,258. Ou seja, eu vou repetindo isso para todos os materiais e eu chego à seguinte conclusão. Qual o material, qual a situação que me traz melhor resultado? É a solda com material A. Ela me deu como pontuação 0,258. Então, isso aqui é um exemplo de uma árvore de relevância. Eu distribuo meus parâmetros, eu pondero esses parâmetros e estimo qual seria a minha melhor opção. Outro modelo é o de brainstorm, que simplesmente é uma solução espontânea de ideias. Tá? Então, eu fomento essas ideias, eu não critico essas ideias inicialmente, a ideia é que surjam cada vez mais ideias, as mais absurdas. Eu procuro estimular a criatividade e o pensamento lateral, ou seja, as pessoas procurarem soluções em áreas aparentemente que uma pessoa não procuraria. Esse modelo foi proposto em 1938 e a ideia aqui é quebrar os padrões de pensamento lógico. Exemplo, inovação na 3M. Tá? Então, a 3M é um modelo que tem se baseado nesse esquema para você fomentar inovações tecnológicas lá. Um outro modelo é o de mapeamento contextual. Né? Então, a extrapolação de tendência, ela
traz uma previsão explícita de tempo, né? Por outro lado, as interrelações dos parâmetros, elas talvez não fiquem muito claras se você trata um problema de um modo só. Então, aqui é um exemplo, tá, de um modelo para a solução de um problema na área de química e de elastômeros, né? Então, que você divide o teu problema em vários aspectos. Então, para eu chegar na minha linha de produção, eu tenho que cuidar da bomba de íons, da bomba de difusão e etc. Então, eu vou analisando esses aspectos, em que momento eu vou chegar no nível crítico necessário daquele subsistema para eu conseguir meu resultado final. Então, eu tendo uma visão desses vários, fazendo esse mapeamento desses vários subsistemas, eu posso ter uma ideia de quando é que eu vou conseguir chegar na minha tecnologia final. A Fairchild, ela só decidiu investir em uma determinada tecnologia quando ela tinha o domínio tecnológico da tecnologia planar. Então, ela já estava pensando em algumas coisas usando a tecnologia planar, mas ela não poderia implementar isso enquanto ela não resolvesse esse subproblema. Outro modelo é um modelo baseado em analogias, né? Você pode ver aqui, eu posso ter uma modelagem aqui para aviões de combate, que é a primeira curva, o M6, e eu tenho dados aqui para aviões de transporte. Eu vejo que o avião de transporte ele acaba tendo um perfil muito parecido com o de avião de combate. Então, eu posso usar a curva do avião de combate deslocada no tempo como previsão para minha avião civil. Então, eu posso usar os dados de uma tecnologia para outra. Exemplo, na área de tecnologia de tapetes, eu posso estimar a evolução tecnológica de campos de futebol sintéticos. Tá? Muitas vezes também é feitas analogias com fenômenos biológicos, geográficos e históricos. Outra metodologia é essa de morfologia. Você monta uma matriz morfológica. Novamente, você tem um dado problema, você quebra esse problema em várias etapas, várias subtecnologias, e você lista para cada subtecnologia, por exemplo, isso aqui é uma máquina para fazer café. Então, essa máquina de fazer café ela tem que ter um reservatório de água. Esse reservatório de água pode ser um recipiente integrado, pode ser um recipiente externo, ou eu posso usar água corrente. Tenho opções 1, 2 ou 3. E assim eu vou fazendo todas as minhas alternativas. Aqui no caso eu fiz opção pelos quadradinhos em verde, e eu posso ter cenários diferentes para a minha solução tecnológica, né? Aqui existe um estudo também do Kozovsky, que ele usou matriz morfológica para estudar as demandas de aço no Brasil. Uma dissertação de mestrado de 2010 da Fundação Getúlio Vargas. O texto clássico de morfologia, a matriz morfológica, é o texto do Zwick, de 1951. Então, você vê aqui que ele está pensando no motor a jato, e ele desmembrou isso em diversas subtarefas que ele precisa fazer, que vai ou a tecnologia de propulsão, a tecnologia de propelentes, e vai por aí afora. Então, para cada um, ele opta entre uma, duas ou três alternativas, e depois ele vai construindo o que seria o modelo. Nessas construções, ele pode pensar em umas combinações aí que, a princípio, uma pessoa não pensaria de imediato. Então, no modelo do Zwick, ele conseguiu prever alguns modelos, por exemplo, o uso do motor a jato na água, por exemplo, e não no ar ou no vácuo. Ele poderia ser usado para impulsionar submarinos, o que veio a se concretizar em 71. Então, você veja que você colocando isso numa matriz morfológica, você consegue visualizar soluções que você não teria tão visível sem a matriz. Outro modelo, análise de lacunas, né?
o exemplo clássico é do Mendeleev, quando ele bolou a tabela periódica. Novamente, temos parâmetros, ele vai organizando os dados que ele tem em torno desses parâmetros e ele vai analisando que há um certo padrão que se repete. E nesse padrão, ele acaba ficando com algumas lacunas. Tem alguns pontos ali que ele não sabe, que ele ignora que existam, né? Assim, ele conseguiu prever algumas lacunas que ele previu, foram elementos químicos que de fato foram encontrados mais tarde. O exemplo do gálio, do germânio e do escândio. Então, esse modelo de provisão tecnológica é um modelo que pode também prever avanços na tecnologia com base no preenchimento de lacunas. Esse aqui é um outro exemplo com relação à distância dos planetas em relação ao Sol. Existe uma lei aí, que é essa lei aqui, que está nessa equação aqui, que ela tem uma aproximação muito boa da distância do planeta em relação ao Sol para os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. E aí tinha uma lacuna entre Marte e Júpiter. E aí realmente se encontrou o cinturão de asteroides entre um e outro. Depois do Saturno, temos uma lacuna. E de fato encontramos o planeta Urano, né? Depois do Saturno encontramos Urano, que também bate muito bem com a curva. O Netuno e Plutão já começam a sair dessa forma, mas até o Urano e o cinturão de asteroides, ela consegue preencher. Então você vê que lacunas no meu modelo de previsão podem indicar que existe ali uma possibilidade de uma tecnologia. No outro modelo, também usado, mais qualitativo, é chamada descrição de cenários. Tá? Então, eu não tenho aí um dado quantitativo, vou traçar cenários. Isso aqui é um estudo da EPO, Escritório Europeu de Patentes, de 2007, traçando cenários para o sistema de patentes nos próximos 20 anos. Então, ele imagina quatro cenários. O primeiro cenário é o que eles chamam de Market Rules, quer dizer, um cenário em que as leis de mercado vão determinar o ritmo, tá? É um cenário onde vai haver mais litígio. O segundo cenário é o Who's Game, é um cenário mais geopolítico, ou seja, os países vão usar o sistema de propriedade intelectual como arma contra os países em desenvolvimento, tá? Terceiro cenário é o cenário Trees of Knowledge, que é um cenário onde a sociedade, os movimentos de defesa da saúde, das minorias, elas vão dar o ritmo, ou seja, é um cenário com maior afrouxamento da propriedade intelectual. E o quarto cenário, o cenário Blue Skies, é um cenário onde a tecnologia vai dar o passo. Então, você vai moldar o sistema de patente para se adequar a cada tecnologia. Então, são cenários que ele construiu para fazer sua previsão tecnológica, no caso, a previsão do sistema de patentes. Outro modelo são as técnicas Delphi, né, que foi desenvolvida pela Rand Corporation em 64. É um modelo que é baseado em questionários, que você distribui os questionários para especialistas, eles respondem sobre o que eles acham que vai ser de tendência tecnológica, você dá um tratamento estatístico, volta com o questionário para a pessoa para ver se ela vai mudar de ideia, e assim você faz um feedback até ajustar os dados. Então, é uma técnica apropriada, mas quando você falta dados quantitativos. E aqui tem duas dissertações de mestrado, também que fazem previsão tecnológica usando a técnica Delphi. Então é isso. Muito obrigado.